Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a importância do sustento dos levitas cantores, trazendo o assunto lá do Antigo Testamento, quando do retorno para a terra de Israel, Judá, e Neemias teve aquela participação histórica bonita, reconstruiu os muros, convocou o povo para um mutirão e promoveu a grande festa da inauguração, ele chama dedicação dos muros de Jerusalém. E ali naquela festa, a grande estrela da festa foram os músicos, cantores, tocadores de instrumentos e os sacerdotes com trombetas, fazendo muito barulho, e o povo alegre e animado, acompanhando todos. Neemias fez 2 grandes corais. Um coro subiu na muralha, ia por um lado e outro pelo outro. Eles iriam se encontrar lá no templo e fariam aquela grande apoteose para o Senhor, um grande louvor ao Senhor. De fato, tudo isto aconteceu. E aquilo foi o resultado de um mutirão. Todos estavam envolvidos naquilo. O povo todo cantando, louvando, gritando, aplaudindo o Senhor. E os levitas, todos também envolvidos naquilo. Mas depois, e tinha o depois. Então Neemias tomou as providências necessárias para o depois. Vamos ler em Neemias, no capítulo 12, a partir do versículo 43, diz que eles ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia alegrado com grande alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Imagine, todo o povo cantando, jubilando, gritando de alegria, louvores ao Senhor. Foi muito bonito. Ainda no mesmo dia, então o texto continua, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias, dos dízimos. Isso porque Judá estava alegre, porque os sacerdotes e levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e também da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, também cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Eles se lembraram daqueles momentos gloriosos do tempo de Davi, que não voltaram mais, mas eles queriam fazer um avivamento daqueles tempos maravilhosos de louvor a Deus. Todo o Israel, nos dias de Zorobabel, que construiu o templo, e também nos dias de Neemias, todo o povo dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as coisas destinadas aos filhos de Arão. Então eles estabeleceram aquele serviço que não podia parar, tinha que ser contínuo, como o oferecimento de sacrifícios e holocaustos. Eles se purificaram os cômodos da casa de Deus, todas as dependências para servirem. As coisas não foram fáceis não, porque
Eliasibe, o sacerdote encarregado lá da casa de Deus, tinha se aparentado com um dos piores inimigos de Israel, Tobias. Casou, acho que uma filha dele com a filha do Tobias, com o filho do Tobias, e aí misturou a raça e trouxe o Tobias para dentro do templo e profanou o templo. Mas o Neemias não estava lá quando isso aconteceu, mas quando Neemias voltou, ele purificou aquilo tudo, botou Tobias para fora e purificou todas as dependências do templo de novo, para que os levitas pudessem funcionar normalmente. E o Neemias, como governador, acompanhou o funcionamento de tudo aquilo. A rigor, ele não tinha o direito de se intrometer dentro da religião. Sumos sacerdotes, todos os encarregados do templo. Neemias era o governador civil, mas acontece que quando os sacerdotes erraram, o Neemias entrou em cena consertando aquilo tudo. Estabeleceu o serviço e as pessoas, todos levavam os dízimos, as ofertas, para manter os levitas. Dentre os levitas havia os porteiros e os cantores. Todos os músicos levitas se dedicavam totalmente, eles se consagravam ao serviço de Deus e se dedicavam a estudar a Bíblia, a treinar o seu instrumento e cumprir ali as escalas para estar no templo cantando, tocando e louvando a Deus. Fora os porteiros que tinham que estar também nas suas funções. Isso era obrigação dos levitas, e os sacerdotes tinham suas obrigações em oferecer os sacrifícios a Deus. Mas eles só podiam fazer isto se tivessem sustento. O resto do povo todo tinha que entregar seus dízimos, ofertas e aquelas taxas estabelecidas por Deus para sustento da casa de Deus. Aqui nós encontramos no texto que o sumo sacerdote Eliasibe falhou, ele recebia parte dele, mas ele não era espiritual, não tinha zelo pelas coisas de Deus, se misturou em família com os inimigos de Israel, ou seja, ele mundanizou as coisas ali no templo e profanou o templo. E Neemias teve que contornar a situação. Neemias não podia, não tinha autoridade para destituir um sacerdote pecador daquele jeito, mas ele fez o que podia fazer e acompanhou o funcionamento dos levitas que tinham que receber os dízimos para o sustento. Os cantores eram, digamos assim, a cereja do bolo naquela festa de inauguração, mas Neemias queria que eles continuassem sendo aquela parte alegre, importante e bonita dos cultos a Deus. Como hoje nós gostamos que nas igrejas a música, o louvor a Deus tenha uma participação especial. Toda igreja valoriza os ministros de louvor e isso é importante, bíblico, desde aquela época do Antigo Testamento, e precisa ser valorizado também em nossos dias. É que a ordem de Jesus de espalhar a igreja, ir por todo mundo, espalhar a igreja, não fazer concentração, isso de certa forma dificultou o funcionamento dos levitas e cantores, porque quando a gente está num templo, numa grande reunião, e com muita gente, e temos ali também muitos músicos, cantores e louvadores, fica mais fácil ter um louvor bonito, bem ensaiado. Mas e numa reunião de poucas pessoas? Porque o evangelho é para se espalhar, não é para se concentrar. Daí, o Novo Testamento não dá tanta importância
a esse ministério. Veja bem, é interessante isso. O Novo Testamento não dá importância a isto. O apóstolo Paulo não focalizou a importância, a necessidade de ter gente assim dedicada à música, porque a situação é diferente. O evangelho é para se espalhar, para a gente reunir 2 ou 3 aqui, 4 ou 5 ali, meia dúzia lá, 12 aqui, 20 ali. O povo de Deus é para se espalhar. Quando a gente tem um grupo pequeno, como a gente vai poder ter ali vários dedicados à música? É uma situação delicada, a menos que a gente desobedeça às ordens de Deus e ao invés de se espalhar, a gente mande concentrar. Existem grandes líderes que querem fazer grandes concentrações. Eles não titubeiam, eles não vacilam em convocar todo o povo pagando dinheiro de passagem e deixando de reunir em outros lugares para eles poderem vir fazer número para os grandes líderes se apresentarem ali. Então, certamente ali vai ter que ter uma música bonita, cantores, louvadores, e não vão faltar cantores e louvadores profissionais que vão querer aqueles grandes momentos para se mostrar, para se apresentar. Isso vai criar um clima artificial, que não é o que Deus quer. O louvor que agrada a Deus é o perfeito louvor que sai da boca de crianças. Jesus não enfatizou esse ministério de louvor. Se a gente pegar os evangelhos e as palavras de Jesus, ele não enfatizou isto. Mas isso continua sendo algo agradável. Então, o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 3,16 que a gente deve louvar, todos nós, louvarmos a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, todos nós. Esse é o perfeito louvor que agrada a Deus, não é o louvor profissional que vai ser remunerado, porque afinal de contas um profissional para cantar bem, para ter uma boa musicalidade, ele precisa de ser sustentado. Eu conheci no Brasil, acho que foi um privilégio meu, cantores líricos do Teatro Municipal. 2 deles eram um casal, o Newton Paiva e Dona Ilka Paiva. Ela me parece que era um contralto, o soprano, e ele era o maior baixo do Brasil. Tinha um vozeirão que era uma coisa tremenda, algo sublime. Quando ele cantava, os umbrais do templo tremiam, era um vozeirão, algo muito sublime. E eles eram muito simples, homem e mulher, um casal de Deus. Eles eram funcionários públicos, recebiam um salário para serem cantores profissionais, clássicos, líricos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E como eles, havia outros músicos também, como na Orquestra Sinfônica Brasileira, outras orquestras, músicos que se dedicam somente à música. Até nos meios militares tem banda dos bombeiros, banda do exército, disso e daquilo. São músicos profissionais, são sustentados para serem músicos. Mas o modelo que Jesus previu, o tabernáculo de Davi reerguido, não prevê esse tipo de concentrações especiais para grandes apresentações. É claro que tudo é válido e eu acho que devem ser aproveitadas as oportunidades, sim. As oportunidades são para serem aproveitadas. Eu acho que pessoas que se dedicam à música precisam ser sustentadas e quando se apresentarem, isso seja para a glória de Deus, eu acho tudo isso válido. Porém, no modelo que Deus previu para a igreja, um grupo pequeno nas casas, por 300 anos a igreja funcionou somente nas casas. Então, por 300 anos não houve nenhum coral, assim, grande coral, orquestra e cantores profissionais. A igreja se espalhou em grupos pequenos, funcionando nas casas, mas depois, com o tempo, com a institucionalização da igreja, a partir do imperador Constantino e depois com Calvino,
O modelo de igreja que nós conhecemos hoje, com templos e rituais de culto, isso depende fundamentalmente da música. Um culto sem música não é culto. Mas nas casas, como a gente vai botar uma orquestra para tocar em casa, um conjunto coral, um cantor profissional para vir cantar na reunião da célula que a gente vai fazer em casa, no culto caseiro ali, culto de evangelização na casa do outro, como a gente vai providenciar uma música assim profissional ali? Hoje nós temos os meios de comunicação, a gente pode botar música gravada, vídeos e clipes, a gente pode se utilizar desses recursos. Porém, eu acredito que o que vale mais para as pessoas que estão conosco, como para Deus, é o nosso louvor próprio que sai da nossa boca. Às vezes, a la capela. Como a gente puder, de todo o coração, louvor sincero, como o que sai da boca de crianças, como Jesus disse. Nós temos que aprender a louvar e não assistir cantores profissionais louvando, entende? No Antigo Testamento havia um templo só e tinha que ter muita música e música boa. Para isso, os levitas eram pagos e sustentados para poder exercerem aquele ministério importante do louvor a Deus. Hoje o ministério importante do louvor a Deus é promovido pelas nossas vozes, e temos que nos dedicar, cada um de nós se esmerar, aprender, se dedicar a dar para Deus o perfeito louvor, sincero, verdadeiro, louvor que sai de nossos lábios com sinceridade, de coração, em toda reunião, de 2 ou 3, meia dúzia, qualquer reunião de 4, 5 ali, nós precisamos dar louvores a Deus. Ou será que a gente só vai dar louvor a Deus quando for uma reunião grande com muita gente? Não, toda reunião pode ter momentos de louvor a Deus. Você está reunido com 2 ou 3 pessoas, mas pode e deve dar o seu louvor a Deus. Deus quer que isso seja assim, provisão de Deus nos louvores, a gente não deve se esquecer disso, mas normalmente de casa em casa nós não temos condições de botar ali um coral, cantores profissionais. Nós temos, para nos balizar isso no Novo Testamento, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite muitas músicas, não, a palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em cima da palavra, em toda a sabedoria e nas reuniões caseiras, louvando a Deus com salmos, em hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso cada um de nós ao Senhor, dedicando com salmos, hinos e cânticos espirituais de todo o coração a Deus, não só nas reuniões grandes. Mas nunca nos esqueçamos que a glória de tudo isso, o clímax, vai ser quando, na glória, no Apocalipse, nós vamos nos juntar aos corais celestiais, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os anjos, milhares, miríades de anjos cantando, tocando, e nós juntos, todo ser vivente vai dar glória ao Senhor com aqueles hinos lá do Apocalipse. Vai ser algo muito sublime. Por enquanto a gente vai treinando de casa em casa, com salmos, em hinos e cânticos espirituais, cada um de nós, não só esperando músicos profissionais, cada um de nós com aquilo que tem, cada um de nós tem uma boca que pode louvar ao Senhor. Aprenda isso, quão importante é você louvar a Deus, e haja sempre em seus lábios um cântico de louvor ao Senhor também.